Tem duas coisas que você não pode fazer: é parar de sonhar e de se acomodar com o tamanho que Deus já te confiou. Porque se a gente falar tá bom, para Deus fala, peraí, segura, tá bom. Se a gente falar, Deus, eu creio que tem mais, eu quero viver mais, Deus fala, tá, pode mandar mais. Irmão, guarda isso. Quando a Bíblia estabelece esse princípio de que tudo é possível ao que crê, Deus deu para você o limitador da tua história. Porque se tudo é possível ao que crê, tem coisas que você não vai viver porque você não creu para viver. E tem coisas que você já está vivendo porque você creu que elas seriam reais. Então quando Deus diz que tudo é possível ao que crê, Deus está dizendo que agora é você quem define os seus limites. Você crê que dá para fazer em 5 dias um clamor em frente à Praça dos Três Poderes e reunir mais de 30 mil pessoas e orar pela nação? Creio, então é possível, vai lá. E se talvez a gente tivesse crido mais, talvez Deus teria feito mais. E se a gente não tivesse crido, isso não teria acontecido. Foi o único mover de clamor em toda a nação. 48 horas antes das eleições, ou talvez um pouco menos. Você crê que Deus queria ter levantado outros movimentos de clamor em Brasília? Eu creio, mas se a visão não é clara, a provisão não chega. Declara comigo, diga, a visão carrega toda a provisão que eu preciso. Irmão, eu acredito de verdade que o problema não é falta de recurso, o problema sempre foi falta de visão. Na sua casa, no seu ministério, na minha casa, no meu ministério, na nossa igreja, Deus está pronto para financiar projetos que Ele já confiou. Amém? Eu vou correr para finalizar, eu sei que está calor. Semana que vem vai ter pelo menos 20 ar-condicionados instalados aqui. Amém? Alguém consegue crer comigo? Vamos crer, gente. Daqui a 4, 5, 6 semanas você vai poder vir até de casaquinho aqui, porque vai estar gelado aqui dentro. Só não espera só isso se tornar uma realidade para vir, tá, irmão? A fé é uma antecipação. Não vem só porque está gelado não, já começa a crer que vai estar gelado. Todo domingo você já traz um casaquinho e deixa no carro. Vai ter um dia que você vai precisar dele. Amém? O segundo pilar que eu queria compartilhar, e esse eu prometo que vou ser bem rápido para a gente terminar, é que assim como a gente precisa discernir a visão, a gente precisa proteger a visão. Fala para quem está do seu lado, você precisa proteger a visão. Olha que coisa interessante, irmão, olha para cá. Eu lembro que quando a gente começou Miami, eu já falei sobre isso aqui, mas vai ser novo para alguém. Eu aluguei um galpão, um warehouse no meio de um distrito industrial. Então era um galpão, 10 mil square feet. Me ajuda a calcular rapidinho quanto que dá 10 mil square feet em metros quadrados, mano. E aí a gente pegou, era um galpão vazio, sem parede, sem nada, não tinha nada, só tinha banheiro masculino e feminino, não tinha mais nada. E o único budget que eu tinha dava para comprar um pouco de tinta e fita. Aí eu comprei uma fita que nos Estados Unidos você usa muito para proteger alguns acabamentos quando você vai pintar. Sabe aquela fita azul que você coloca, tipo uma fita crepe? Aí você pinta em volta, depois você remove ela e aquele lugar ficou protegido. Falei, quanto é que a gente tem aí? Tem tanto. Falei, então tá bom. Aí fui na Home Depot, comprei alguns rolos de fita azul. Chamei duas pessoas que trabalhavam com construção, a gente foi para uma Starbucks e começamos a desenhar. Aqui vai ser o palco, aqui vai ser o kids, aqui vai ser não sei o quê. Aí pegamos aquela planta baixa feita numa mesa de cafeteria, fui para a igreja, chamei os voluntários e a gente começou a demarcar com a fita azul onde seria cada ambiente. Então quando as pessoas iam visitar a igreja ao longo daquela primeira semana, se alguém perguntasse, pastor, onde é que vai ser o kids? Eu falava, vem cá, pô, deixa eu te mostrar o kids, vem cá. Ó, essa aqui é a primeira sala, esse aqui é o berçário. Você conseguia entrar na sala, tinha portinha para entrar, tinha portinha, você tinha que fechar a portinha para sair. Tinha um palco. Por que eu estou falando disso? Porque eu lembro da alegria que era quando a provisão chegava e a gente tirava aquela fita azul. Cada fita que era removida era um milagre que estava sendo instalado. Então chegava a provisão para um pouco de drywall, a gente tirava a fita e botava drywall. Chegava a provisão para mais uma sala do kids, a gente tirava a fita e fazia mais uma sala do kids. Eu lembro, irmão, de uma vez que chegou um cara para servir e ajudar, ele era marceneiro. Baixinho o apelido dele. Ele falou, pastor, tudo bom? Meu nome é Baixinho, eu sou amigo de fulano, ele falou que vocês estão precisando de ajuda, eu sou da VUL, eu sou de outra igreja, mas eu queria ajudar, o que vocês precisam? Eu trouxe tudo, máquina de corte, eu trouxe maquita. Eu falei, cara, glória a Deus, que bom que você chegou, a gente tem que fazer o palco. Aí ele falou, Raquel, não, beleza, onde é que está a madeira? Me fala que, não precisa nem se preocupar não, eu reúno o grupo aqui, eu já começo a fazer o palco. Eu falei, então, a gente também não tem a madeira.
Aí sabe o que aconteceu? Aquele cara foi para Home Depot, comprou todo o material que precisava, trouxe o material e fez o palco. Porque quando Deus envia uma provisão, Ele não envia uma provisão em partes ou incompleta. Deus, Ele faz tudo perfeito. Então Ele envia para você os recursos, as pessoas, as conexões, as portas, Ele te dá visão. E Ele vai te levar aos lugares que Ele te mostrou que te levaria. Por quê? Porque Deus não é defraudador. Ele não te mostra algo que não tem intenção de cumprir. Ele não te permite enxergar algo que não tem intenção de fazer. Deus nunca vai dar uma visão para um homem que o próprio Deus da visão não seja o Deus que transforma uma visão em realidade. Alguns vão dizer, pastor, mas por que nem todo mundo que teve uma visão de Deus viveu uma realidade em Deus? Porque entre a visão e a realidade existe algo chamado processo. Muita gente parou no meio do caminho. Muita gente parou na primeira acusação ou indiferença. Muita gente parou na primeira crítica. Muita gente parou na primeira ofensa. O que separa meninos de homens é o quão resiliente a gente é enquanto uma visão ainda está se tornando realidade. Você está comigo? Diga amém. Então, para viver milagres, para romper em fé, para construir o futuro, você precisa proteger a visão. Me ajuda a pregar, irmão. Fala comigo. Eu preciso proteger a visão. A verdade, irmão, é que se a visão não for protegida, com certeza ela será sufocada. Muitas pessoas receberam de Deus visões incríveis, mas não protegeram e perderam. Se a semente não for protegida, ela vai ser sufocada. Se a visão não for protegida, ela vai ser sufocada. Eu lembro de algo que eu li num livro. Eu não lembro o autor, mas ele contava uma história de uma cidade que o sistema de lixo entrou em colapso, os lixeiros entraram em greve. Olha que interessante. E aí o prefeito ficou preocupado, porque começou a juntar muito lixo na rua, começou a dar rato, começou a feder. E aí eles tiveram uma ideia, eles notificaram todas as famílias da cidade, eles falaram, olha, até que a gente consiga resolver, a gente precisa que todas as famílias guardem os seus lixos dentro de casa. Então você vai pegar uma área da tua casa, você vai começar a deixar o lixo lá. E quando o sistema de lixo voltar a funcionar, vocês botam para fora e a gente vai limpar toda a cidade. Você está comigo? É muito louco poder falar com tanta gente aqui de uma vez só, meu Deus. E aí, cara, nessa cidade um cara teve uma ideia. Ele foi na cidade, no centro, comprou papéis de presente. Ele embalou o lixo dele como se fosse embalagem de presente. Ele botou um laço incrível, ele botou uma embalagem incrível. E aí ele foi de manhã bem cedo, parou o carro na frente da praça, no centro da cidade, ainda estava bem escuro. E ele foi descarregando aqueles sacos de lixo embalados para presente. E ele deixou lá, e ele saiu, ficou bem longe, esperando para observar. E aí, quando começou a amanhecer, algumas pessoas paravam e viam aquelas embalagens gigantes de presente e botavam no carro e saíam correndo. Aí passou um outro carro, viu uma outra embalagem, pegou, colocou no carro e saiu correndo. Quando eles chegaram em casa, eles perceberam que eles estavam levando lixo para dentro de casa. E sabe o que é interessante, irmão? Olha para mim. A gente pode ouvir uma história como essa e falar, cara, a culpa é desse cara que estava embalando lixo como se fosse presente, mas a gente precisa entender que a culpa também é de quem levou lixo para dentro de casa, como se fosse um presente. André, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar num ponto, irmão. Qualquer um pode falar que você não vai conseguir, mas levar isso para dentro de casa, só você pode decidir se vai fazer. Qualquer um pode desconfiar e desacreditar no milagre que Deus disse que vai cumprir, mas é você que vai decidir se vai levar essas opiniões para dentro de casa ou não. Irmão, tem muita opinião que nada mais é do que um lixo embalado como um presente. Bons conselhos que não te levam para o lugar onde Deus te chamou para estar. Nem todo bom conselho é um conselho de Deus, nem toda boa opinião é uma opinião de Deus, nem toda boa palavra é uma palavra de Deus, porque se Jesus tivesse ouvido Pedro, ele teria aberto mão da crucificação. Pedro fala, mestre, a gente não vai permitir que você seja morto, a gente não vai permitir que você seja entregue. Jesus fala, aparta-te de mim, Satanás. E a gente vê lá na frente Judas vindo com os homens que iriam capturar Jesus, e com um beijo ele traz Jesus, e Jesus olha para ele e chama de amigo. Irmão, como que Jesus chama Pedro de Satanás e chama Judas de amigo? Por um princípio básico. Pedro estava tentando poupar Jesus do seu destino profético, Judas estava empurrando Jesus para aquele lugar. Irmão, olha para mim.
Você é a única pessoa do mundo responsável por proteger a visão que Deus deu para você. Pessoas vão tentar te desencorajar, desestimular, tentar fazer você desistir, você repensar, redimensionar, recalcular. Por que não metade? Por que não uma parte? Por que não depois? Por que não? E a pergunta que a gente tem que fazer é: por que não agora? Por que não maior? Por que não do jeito que Deus me mostrou? Por que não crer no impossível? Por que não ver o impossível? Por que não crer no inacreditável? Alguém está aqui comigo, pelo amor de Deus, diga: eu creio que a fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. A responsabilidade é nossa de proteger a visão. Não dá para dizer: cara, me desestimularam. É você quem permite levar opiniões para casa ou não. Cara, pessoas me fizeram mudar de opinião. Irmão, se Deus te deu uma visão, caminha debaixo dessa visão até que ela se torne uma realidade. A visão clara de propósito sustenta você no meio da jornada. A visão clara do propósito faz você não se perder no meio do caminho. A visão clara de propósito é o que vai fazer você viver o que ninguém viveu, ver o que ninguém viu. O que ninguém ouviu. Você está comigo? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais duas indicações aqui. Garden hidden where the flowers fade, memories lie still in the silent glade. Petals once so vibrant, now a muted hue. In the garden of forgotten flowers, I find thoughts of you. The roses once so red, now a quiet gray. Whispers of the past in the light of day. Each blossom tells a story of love that used to be. In the garden of forgotten flowers, I find thoughts of you. In the garden of forgotten flowers, where dreams once bloomed, love's lost fragrance in the air consumed. Echoes of laughter. Eu espero que façam muito sentido para você, então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu!